Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula e nessa aula nós falaremos sobre grandezas proporcionais. Mas antes de falarmos sobre grandezas proporcionais, eu preciso ter certeza que você, meu querido aluno, sabe o que é uma grandeza. Porque você escuta isso em física, em química, biologia, uma grandeza, tá, mas o que é grandeza? Qual que é a ideia por trás disso? Uma grandeza em ciência é tudo aquilo que pode ser expressa de forma numérica. Um número consegue expressar uma grandeza. Olha só, pense comigo. O tempo é o exemplo que está de azul aí. O tempo. Eu consigo medir o tempo com números? Consigo? Sim. Inclusive os nossos relógios fazem isso. Nós medimos o tempo com um número. Agora aqui estou falando com vocês às 13 horas. É um número. Legal? E eu uso um número e uma unidade de medida ainda. Legal, né? Olha só, vamos continuar. Velocidade. É possível medir isso com um número? É. Olha só, 60 km por hora, 80 km por hora. Então, eu uso um número e uma unidade de medida. Legal? Professor, mas tudo dá para medir com um número? Tudo mesmo? Olha o terceiro exemplo, amizade. O quanto você gosta do seu amigo? Você vai me falar assim, professor, eu gosto 100%. Coloquei o número. Tá, mas por que não 200%? Esse número não significa algo real sem essa parametrização que você está fazendo mentalmente aí, porque a amizade, na verdade, é algo sem valor. No sentido de que vale muito, mas muito quanto? Bom, um número não dá para colocar. Então, não é uma grandeza. Último exemplo. Parafusos criados em uma fábrica. Isso dá para quantificar? Dá para expressar em número? Com certeza. 10 parafusos por minuto, talvez, existe um número ali que consegue expressar. Então isso é uma grandeza. Dito isso, nós temos que saber que existem relações entre algumas grandezas. E às vezes não. Então você tem que analisar para ver se há a relação, sim ou não, e, se for possível, verificar como essa relação se procede. Olha só, aqui, no primeiro exemplo, eu tenho distância e tempo. Pensa assim, você está correndo porque você está atrasado para chegar na escola. Quanto mais longe for a escola, quanto mais distante ela for, mais tempo você vai levar, correto? Professor, depende da velocidade, eu sei, mas nesse momento eu estou analisando só a distância e o tempo. Se a sua escola for do outro lado da rua, da sua casa, bom, aí você pode ir até com uma velocidade pequena que a relação ali é tranquila. Porém, quanto mais distante estiver, mais tempo você vai levar para uma dada velocidade fixa, certo? Então nesse caso, distância e tempo são grandezas que têm uma proporção entre elas. E é uma proporção especial. Por quê? Porque quando a distância aumenta, o tempo tende a aumentar. Então, positivo, positivo. Legal? Guarda isso. Agora, exercícios. Aqui no caso, exercício de matemática. Quanto mais exercício você faz, mais inteligente você fica. Existe uma relação aqui? Existe. Então, quanto mais exercício, mais inteligente. Isso é verdade. Agora, olha que interessante ali de baixo. Quanto maior a velocidade que você faz determinado trajeto, quanto tempo você vai levar? Mais ou menos. Menos, não é? Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Menor. Existe uma relação aqui entre as duas grandezas? Existe. Só que neste caso, essa relação ela não é direta, ela é inversa. Vamos ver isso na próxima aula. Legal? Então existe uma relação aqui sim. Essas grandezas, existem aí uma certa proporção entre elas. Agora, número de vezes que você olha para cima e o tamanho do seu pé. Bom, o número de vezes que você olha para cima pode ser uma grandeza. Eu posso representar por um número. O tamanho do seu pé também. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, elas não são grandezas proporcionais aqui. Legal? E, último exemplo, a aceleração vezes a gravidade. A velocidade. Você sabe que acelerar é justamente modificar a velocidade. Isso é acelerar. Então, quanto maior a sua aceleração, maior será a sua velocidade. Porque a aceleração é justamente a taxa de variação dessa velocidade. Então, sim, há uma relação entre essas duas grandezas. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Bem tranquilo até aqui. Não saia, volte para a próxima aula que falaremos sobre grandezas diretamente proporcionais. Grande abraço, tchau!